O oceano guarda segredos que a luz do sol nunca tocou. Lá embaixo, nas profundezas, algo espera, imóvel e paciente, como se o tempo não existisse. Imagine isso, uma vastidão azul que se transforma em negro absoluto, onde o mundo conhecido simplesmente desaparece. Começamos na superfície. O mar está calmo, quase gentil. Ondas suaves quebram contra o casco de um navio pequeno, ancorado em alto mar. O sol brilha forte, pintando o horizonte de ouro. Pescadores locais evitam essa área, sussurrando histórias antigas sobre águas que engolem barcos inteiros sem deixar rastro. Mas nós não estamos aqui para pescar. Uma equipe de exploradores desce uma sonda, um fio fino de metal e sensores, estendendo-se para o desconhecido. É o início de uma missão simples: mapear o leito oceânico a mais de 6.000 metros de profundidade. Eles chamam isso de Abismo 650, um nome dado por um relatório antigo, quase esquecido. Ninguém esperava que fosse diferente. À medida que a sonda mergulha, a luz começa a enfraquecer. Os primeiros 100 metros são familiares. Peixes coloridos nadam em cardumes, algas dançam com a corrente. É bonito, de um jeito vivo e agitado. Mas logo o azul escurece. A 2.000 metros, o sol é só um eco distante, uma faísca fraca que mal ilumina as formas ao redor. A água fica mais fria, um abraço gelado que penetra até os ossos, mesmo através do aço da máquina. A pressão aumenta, esmagando o ar, como se o oceano quisesse testar os limites de tudo que desce ali. Mais fundo ainda, a 3.000 metros, o silêncio toma conta. Nenhum som de ondas, nenhum canto de aves marinhas, só o zumbido baixo dos motores da sonda, ecoando no vazio. Aqui, a beleza vira algo estranho. Corais negros se erguem como ossos petrificados, e criaturas bioluminescentes piscam como estrelas caídas, iluminando breves vislumbres de um mundo alienígena. É fascinante, sim, mas há uma ameaça sutil. Um peixe com dentes que parecem lâminas passa rápido, olhos vazios, fixos na escuridão. O oceano não é vazio. Ele pulsa com vida que não perdoa intrusos. A descida continua. 4.000 metros. A luz some de vez. Agora é o reino da escuridão total, onde os sensores da sonda são os únicos olhos. A temperatura cai para perto de zero e a pressão é tão intensa que o metal range, como se reclamasse. O silêncio é absoluto, quebrado só pelo ocasional estalo de bolhas presas no sedimento. É como cair em um poço sem fundo, onde cada metro a mais traz uma sensação de isolamento crescente. O navio lá em cima parece um sonho distante, conectado por um cabo que poderia se romper a qualquer instante. Se você está sentindo esse arrepio, como eu sinto toda vez que conto isso, inscreva-se no canal para mergulharmos mais fundo juntos. Não perca as próximas revelações. Aos 5.000 metros, algo muda. A sonda capta uma variação sutil na corrente, um puxão leve, como se mãos invisíveis a guiassem. Os exploradores no navio trocam olhares, ajustando os monitores. A beleza aqui é mortal. Plâncton que brilha como névoa fantasmagórica contrasta com abismos que engolem qualquer luz. Vida e vazio se misturam, criando uma ilusão de paz que esconde o perigo. Um polvo gigante, com tentáculos que se estendem por metros, flutua imóvel, esperando o momento certo para atacar. O oceano é um espelho quebrado, lindo de longe, cortante de perto. Finalmente, aproximando-se dos 6.000 metros, o abismo 650 se revela. A sonda toca o leito, um chão de lama fina e rochas irregulares, marcado por fendas que descem ainda mais. Aqui, o frio é paralisante, a pressão esmaga como um peso invisível. O silêncio é tão profundo que parece engolir o som. Os humanos no navio, frágeis em sua bolha de ar e luz, observam os dados piscarem nos telas. Eles enviam câmeras, luzes LED que cortam a escuridão como facas, mas os sinais começam a falhar. Interferências estranhas, como se o abismo respondesse à presença deles.
E então surge o mistério. Um som. Não um eco da sonda, nem o rumor de uma corrente. É baixo, ritmado, como um pulsar distante vindo do fundo de uma fenda. Tump, tump, tum. Os sensores o registram por frações de segundo, depois param. Uma sombra passa pela câmera, grande demais para ser um animal conhecido, movendo-se com uma graça que não pertence a esse lugar. Não é uma baleia, nem um tubarão. Algo que não deveria estar ali, acordado após eras de sono. Os exploradores congelam. Eles tentam recalibrar, mas o som ecoa de novo, mais próximo, como um coração batendo na escuridão. A missão prossegue, mas o contraste é claro agora. A fascinação pela beleza, aqueles pontos de luz bioluminescente dançando como fantasmas, choca com a ameaça real. O vazio não é neutro. Ele observa de volta. Os equipamentos descem mais, câmeras tremendo levemente, capturando imagens borradas de formas que se movem no limite da visão. Sinais de rádio piscam, perdem-se por minutos inteiros. Os humanos lá em cima sentem a fragilidade. Um cabo fino os separa do abismo, e qualquer erro poderia cortá-lo para sempre. Registros são feitos às pressas, fragmentos de vídeo que mostram o leito se mexendo como se respirasse. No abismo 650, o oceano não revela tudo de uma vez. Ele sussurra segredos, mas guarda os piores no silêncio. E enquanto a sonda paira ali, o som retorna, mais insistente, ecoando de profundidades que ninguém mapeou. O que quer que esteja lá embaixo nunca foi visto por olhos humanos. Ainda não. Mas e se essa missão for a última chance de registrar o que vem a seguir? O abismo espera, paciente, e ele não esquece. A sonda paira no limite do abismo, como um intruso hesitante. Os exploradores no navio ajustam os controles, enviando comandos suaves pelo cabo. Lá em cima, o céu clareia com o amanhecer, mas aqui embaixo o tempo não importa. O som, aquele thump ritmado, ecoa de novo. Fraco, mas persistente, como um sussurro que se recusa a assumir. Eles pausam os registros, escutam o silêncio quebrado. Ninguém fala. Só o mar responde, com sua pressão esmagadora. A descida recomeça, mais devagar agora. 6.500 metros. A escuridão é um manto vivo, envolvendo tudo. A sonda desce por uma fenda estreita, paredes de rocha se fechando como dentes de uma boca antiga. O frio morde mais forte, transformando a água em algo viscoso, quase sólido. Cada metro a mais traz um rangido no metal, um lembrete de que o oceano não convida. Ele permite por um tempo. Os sensores captam sedimentos finos dançando no leito, como poeira em um quarto esquecido. É bonito. De um jeito sombrio, partículas que brilham fracamente sob as luzes da câmera, criando véus translúcidos que escondem o que vem depois. Mas o contraste surge rápido. Aquela névoa luminosa parece acolhedora, mas esconde formas que se movem. Um crustáceo blindado rasteja pela rocha, pinças afiadas clicando no vazio. Ele não ataca, só observa. Olhos múltiplos refletindo a luz LED como espelhos partidos. Vida aqui é uma luta quieta, onde o belo vira armadilha. Um cardume de peixes abissais passa. Corpos translúcidos pulsando com órgãos internos expostos, nadando contra uma corrente que os arrasta para o nada. O oceano os nutre e os destrói em um ciclo sem fim. Os humanos sentem isso de longe. No navio, as telas piscam com dados instáveis. O cabo vibra levemente, transmitindo tremores do fundo. Uma engenheira verifica os níveis de oxigênio na sonda. Tudo normal, mas o coração dela acelera. Eles enviam uma câmera secundária, um braço mecânico que se estende para a fenda. Imagens granuladas chegam. O leito se abre em ravinas, cheias de lama preta e conchas fossilizadas. Registros antigos falam de abismos como esse, mas nenhum menciona o pulsar.
Os sinais de rádio enfraquecem por segundos, como se o abismo engolisse as ondas. Eles tentam reconectar, mas o atraso cresce, transformando comandos em ecos distantes. 7.000 metros. Agora o silêncio é opressivo, um peso que sufoca até os sons mecânicos. A sonda toca o fundo de novo, em uma planície irregular marcada por sulcos profundos, como cicatrizes em uma pele de gigante. Aqui, a beleza é ilusória. Cristais de gelo metano se formam em bolhas presas, brilhando como joias no breu. Elas flutuam devagar, tocando a câmera e se dissolvendo em nada. Fascinante, sim. Um tesouro escondido que poderia iluminar o mundo. Mas a ameaça paira. Uma rachadura no leito se abre levemente, expelindo uma nuvem de gás que obscurece a visão. Dentro dela, algo se mexe. Não é bolha nem peixe. Uma sombra alongada, curvando-se como um tentáculo, mas maior, mais deliberada. O som retorna mais claro. Tump, tump, tump. Vem da ravina à frente, ecoando pelas paredes de pedra. Os exploradores congelam nas cabines. Eles aumentam o volume nos fones, mas o ruído se mistura ao zumbido da sonda. É como um coração batendo devagar, chamando. A câmera gira, luz cortando a escuridão, mas capta só borrões. Uma massa escura que se retrai rápido, deixando sedimentos agitados. Não é explicável. Nenhum animal conhecido faz isso a essa profundidade. Os registros param por 1 minuto inteiro, telas em branco. Quando voltam, há marcas novas no leito. Arranhões frescos, como se garras tivessem passado ali. 8.000 metros, a descida vira uma obsessão quieta. O oceano parece vivo agora, respirando ao redor da máquina. O contraste é palpável. Pontos de bioluminescência piscam como vagalumes em uma caverna, criando ilusões de um jardim subaquático. Algas fósseis se erguem em espinhos delicados, balançando com correntes invisíveis. É um mundo de maravilhas frias, onde a vida se adapta ao impossível. Mas o perigo se insinua. Um predador invisível ronda. O som guia para ele, puxando a sonda como um ímã. A pressão esmaga os sensores periféricos um por um, deixando só a câmera principal. Os humanos no navio debatem baixinho. Continuar ou puxar de volta. O cabo estica, fino como um fio de cabelo contra o peso do abismo. 9.000 metros. Aqui, o vazio domina. O leito é um deserto de lama, interrompido por montes de ossos, restos de criaturas que caíram de cima, preservados no frio eterno. A beleza é na quietude. Uma medusa gigante flutua, sino translúcido pulsando luz suave, como um farol perdido. Ela toca a sonda, tentáculos se enrolando por um instante, testando. Libera, mas o encontro deixa um rastro de muco que embaça a lente. O som agora é constante, um ritmo que acelera levemente, como se respondesse à presença deles. Tump, tump. Tump. Uma sombra maior surge no canto da imagem, movendo-se paralela à máquina. Grande o suficiente para engolir a sonda inteira. Os exploradores enviam luzes extras, mas elas falham, circuitos fritando sob interferência desconhecida. A presença humana é um fio tênue. No navio, o capitão olha para o horizonte escuro, sentindo o peso. Os registros são fragmentos. Vídeos curtos de sombras dançando, áudios de pulsos irregulares. Sinais de vídeo tremem, como se o abismo os rejeitasse. Eles tentam uma transmissão ao vivo, mas o delay é de minutos agora, transformando o controle em adivinhação. Um técnico anota: algo nos sente. O oceano não é passivo. Ele reage, com silêncios que duram eternidades e sons que prometem mais. 10.000 metros. O abismo 650 se aprofunda em segredos não mapeados. A sonda para, presa em uma corrente sutil que a arrasta para uma caverna submersa. As paredes brilham com minerais fosforescentes, um espetáculo de tons azulados que contrasta com o breu absoluto. Lindo, mortal.
O gás metano borbulha mais forte, podendo explodir se algo o acender. O som preenche tudo agora, ecoando das pedras como um chamado ancestral. A sombra se aproxima, forma indefinida, se contorcendo no limite da visão. Não ataca, mas observa, paciente como o próprio mar. Os exploradores puxam o cabo devagar, mas o mistério fica. O que pulsa lá embaixo? Uma criatura adormecida, um eco de eras passadas, ou algo que o oceano guarda só para si? A missão registra pedaços, mas o todo escapa. E enquanto a sonda sobe, o thump ecoa uma última vez, fraco, mas prometendo retorno. O abismo não libera, ele espera a próxima descida. A sonda sobe devagar, como se o abismo relutasse em soltá-la. O cabo range sob a tensão, puxando a máquina de volta para camadas menos opressivas. No navio, os exploradores respiram aliviados, mas o ar está pesado, carregado de perguntas não ditas. As telas mostram os últimos frames, aquela sombra se dissolvendo na escuridão. O thump ecoando como um adeus relutante. Eles revisam os dados, pausando os vídeos em borrões que poderiam ser qualquer coisa. Ou nada. O oceano subiu com ela, deixando um rastro de dúvida no convés. Mas a missão não acaba aí. O capitão olha para o mapa, traçando linhas que mergulham mais fundo. "Vamos voltar", ele diz, voz baixa, como se temesse acordar algo. A sonda é preparada de novo, sensores reforçados, luzes mais potentes. Eles a soltam outra vez, sentindo o peso familiar do cabo se estendendo. O amanhecer no horizonte pinta o mar de rosa, mas aqui embaixo o tempo é eterno, um ciclo de descida sem fim. A máquina mergulha, passando pelos 6.000 metros com facilidade, o silêncio voltando como um velho amigo traiçoeiro. 7.500 metros. A escuridão se fecha de novo, mais densa, como tinta derramada em água parada. A pressão esmaga os painéis laterais. Um gemido metálico que viaja pelo cabo até o navio. O frio é um véu gelado, congelando gotas na lente da câmera. Os sensores captam o leito lá embaixo. Planícies de areia fina, salpicadas de rochas que se erguem como pilares antigos. É um lugar quieto, quase sereno, com partículas flutuando devagar, dançando sob a luz LED como neve em uma tempestade invisível. Bonito, de um jeito frágil, um mundo suspenso onde cada grão parece carregar memórias de correntes passadas. No entanto, o contraste surge sutil. Aquela neve luminosa esconde bordas afiadas. Espinhos de coral morto cortam a visão, prontos para rasgar qualquer coisa que se aproxime. Um peixe abissal nada perto, corpo achatado como uma sombra viva, boca aberta em um eterno grito silencioso. Ele ignora a sonda, mas seus olhos, pequenos e múltiplos, seguem o movimento como sentinelas em um reino proibido. O oceano oferece essa beleza para atrair, mas o vazio ao redor é uma ameaça constante, um buraco que engole o que não pertence. Os humanos observam de longe, frágeis em suas cabines iluminadas. Uma cientista ajusta os fones, escutando o zumbido limpo dos motores. O navio balança levemente com as ondas, um lembrete de quão distante eles estão. Os sinais chegam claros por enquanto, mas com um delay que cresce a cada minuto. Eles enviam comandos. Gire para a esquerda, ative o sonar. A câmera obedece, varrendo o leito, capturando imagens de conchas quebradas e algas que se contorcem como dedos. Registros são salvos em drives, pedaços de prova contra o esquecimento. Mas um técnico nota, o cabo vibra de novo, um tremor que não vem da corrente. 8.500 metros. A descida acelera, a sonda deslizando por uma ravina que se abre como uma ferida na rocha. As paredes se fecham, ecoando o rangido do metal contra a pressão. Aqui, o silêncio é quebrado por estalos, bolhas de gás escapando do sedimento, subindo como fantasmas. O frio penetra tudo, transformando a água em algo espesso, que resiste ao avanço. A beleza se revela em flashes,
veios de minerais brilhantes nas paredes, traçando linhas azuladas que iluminam o caminho como veias de um corpo adormecido. É hipnotizante, um espetáculo natural que faz o coração pausar, admirando a paciência do abismo em criar tais tesouros. Mas a ameaça se entrelaça. Esses veios piscam e apagam, como se respirassem, e na escuridão entre eles, formas se movem. Um calamar gigante surge, tentáculos se estendendo longos e finos, sugando plâncton, com ventosas que brilham fracamente. Ele passa perto, corpo pulsando luz para caçar, um predador elegante em um mundo sem misericórdia. O oceano é isso. Vida que encanta e destrói. Silêncio que esconde o rugido de mandíbulas invisíveis. A sonda desvia por pouco, o braço mecânico roçando um tentáculo, deixando um rastro de tinta preta que embaça a lente por segundos preciosos. No navio, a tensão cresce. Os monitores piscam com alertas. Bateria caindo mais rápido que o normal, como se algo sugasse a energia. O capitão segura o microfone, voz firme mas baixa. Mantenham a calma. Estamos registrando tudo. Os exploradores se inclinam para as telas, olhos fixos nas imagens granuladas. Um vídeo curto capta o calamar se afastando, mas no fundo há um borrão maior, uma silhueta que não some. Os sinais de rádio tremem, perdendo pacotes de dados, como se o abismo interferisse de propósito. Eles tentam reconectar, mas o delay agora é de quase 1 minuto. Transformando o controle em um jogo de paciência perigosa. 9.500 metros. O fundo se inclina, levando a sonda para uma depressão ampla, um vale submerso cheio de lama espessa que suga os sensores. O silêncio é total, um vácuo que engole até o zumbido interno. A pressão é um martelo constante, dobrando placas de proteção. Aqui, a beleza vira poesia sombria. Cardumes de criaturas minúsculas nadam em formação, corpos translúcidos emitindo pulsos de luz que formam padrões, como um baile em uma catedral escura. Elas se movem em harmonia, ignorando a intrusão, um lembrete de que o oceano vive sem precisar de nós. O perigo, porém, se aproxima. O sonar capta ecos estranhos, não rochas, mas algo oco, como cavidades cheias de ar preso. Uma nuvem de sedimento sobe do leito, obscurecendo tudo, e dentro dela o som retorna. Thump, thump, thump. Mais ritmado, mais perto, vindo de uma fenda à direita. A câmera gira, luz cortando a névoa, mas capta só um vislumbre. Uma massa escura, curvada, com protuberâncias que se movem como membros. Não é um peixe nem uma rocha. Algo vivo, grande, respondendo ao chamado. Os exploradores congelam. "O que é isso?" murmura uma voz no convés, mas ninguém responde. Os registros param de novo, telas em estática por longos segundos. 10.500 metros. A sonda paira na borda da fenda, o cabo esticado ao limite. O oceano parece conspirar, correntes sutis empurrando-a para dentro. A beleza finaliza o contraste. Cristais de gelo flutuam, refletindo a luz em prismas que dançam no breu. Um último truque de ilusão antes do nada. Mas a ameaça domina. O thump acelera, ecoando das profundezas da fenda, como um coração acordando. A sombra emerge devagar, preenchendo a visão da câmera. Forma indefinida, pulsando com o som, aproximando-se com uma lentidão deliberada. Os humanos puxam o cabo em pânico, mas o delay trai. O comando chega tarde. A sonda treme, luzes piscando, enquanto a escuridão a engole um pouco mais. O abismo não perdoa a curiosidade. E o que espera lá embaixo sabe que voltamos. A sonda treme na borda da fenda, como se o abismo a segurasse com garras invisíveis. O cabo puxa com força, mas o delay engana os exploradores, transformando o resgate em uma luta lenta contra o peso da água. Lá em cima, no navio, o capitão aperta os controles, suor escorrendo pela testa apesar do ar-condicionado gelado.
As telas piscam com imagens distorcidas, a sombra preenchendo o quadro por um instante antes de se fundir ao breu. Eles param o puxão, respirando fundo, e enviam um sinal de estabilização. A máquina obedece, pairando imóvel, luzes LED cortando a escuridão como faróis em uma neblina espessa. 11.000 metros. O oceano se fecha ao redor, um túmulo líquido onde o tempo perde o sentido. A pressão é um rugido constante, dobrando o metal com estalos que ecoam pelo cabo até o convés. O frio transforma tudo em cristal. Gotas de condensação congelam na lente, criando padrões como teias de aranha no vidro. Os sensores captam o leito lá embaixo, uma planície irregular de rochas erodidas, salpicada de sedimentos que se agitam devagar, como poeira em um vento fantasma. É um lugar parado, quase sagrado, com veios de argila brilhando fracamente sob a luz, traçando linhas que parecem mapas de rios extintos. Bonito, de um jeito melancólico. Um resquício de mundos que o mar enterrou há milênios. Mas o contraste vem rápido, como uma lâmina na seda. Aqueles veios piscam e somem, e na sombra entre eles o movimento surge. Um enxame de criaturas pequenas emerge do sedimento, corpos cilíndricos pulsando luz vermelha, nadando em espirais que hipnotizam a câmera. Elas se aproximam, tocando a sonda com antenas delicadas, testando o intruso antes de recuar para o nada. Vida aqui é uma dança frágil, bela em sua brevidade, mas o vazio ao redor devora tudo. Uma rocha solta cai da parede da fenda, rolando devagar e esmagando o rastro luminoso. Um lembrete de que o abismo não tolera fraqueza. O som, tamp-tamp, ecoa baixo, misturando-se aos pulsos das criaturas, como se o coração do mar batesse em uníssono com elas. No navio, a fragilidade humana pesa mais. Uma engenheira verifica o cabo, dedos trêmulos nos medidores, enquanto o navio balança com uma onda inesperada. O céu lá fora escurece com nuvens, mas o foco está nas profundezas. Os sinais chegam em rajadas, vídeos curtos que param no meio de um frame. Perdendo contato, murmura o técnico, ajustando antenas. Eles enviam uma sonda secundária, um drone menor que desce paralelo, luzes extras para iluminar o que a principal perdeu. Registros são feitos às pressas. Áudios do TAMP salvos em loops, imagens de sedimentos agitados que sugerem pegadas gigantes. Mas o delay cresce para 2 minutos, transformando comandos em apostas. O capitão olha para a equipe, olhos cansados. Não paramos agora. O abismo não vai nos dar outra chance. 12.000 metros. A fenda se alarga, abrindo em uma câmara submersa. Paredes curvas como o interior de uma concha colossal. O silêncio é um cobertor sufocante, quebrado só pelo zumbido fraco da sonda, agora rouco, como uma respiração ofegante. A temperatura cai para o impossível, o frio mordendo os circuitos, fazendo luzes piscarem em tons azulados. Aqui, a beleza se revela em camadas. Camadas de algas fósseis se erguem em colunas finas, balançando com correntes mínimas, emitindo um brilho suave que pinta o espaço como uma capela subaquática. Partículas flutuam no meio, dançando em padrões lentos, criando ilusões de estrelas presas no fundo do mar. É um espetáculo quieto que faz o espectador prender a respiração, admirando a paciência do oceano em esculpir tais maravilhas no breu. O perigo, porém, se insinua como veneno. Essas colunas se dobram levemente, como se vivas, e entre elas a sombra retorna. Maior agora, contornando a sonda em um arco preguiçoso, protuberâncias se estendendo como dedos explorando o ar ou a água. O TAMP acelera, tamp, 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 ecoando das paredes e vibrando no metal da máquina. A câmera secundária capta um vislumbre, uma massa escura, pulsando com veias luminosas internas, movendo-se com uma fluidez que não pertence a nada conhecido. Não ataca, mas paira perto, o suficiente para embaçar a lente com um jato de água turva.
O oceano equilibra o fascínio com o terror. Luz que atrai e escuridão que engole. Vida que observa de olhos invisíveis. Os exploradores sentem o abismo os puxar. No convés o vento uiva, mas dentro da cabine o ar está parado, carregado de tensão. Uma tela mostra o drone secundário se aproximando da sombra, luzes tremendo antes de falhar completamente. Sinal perdido, anuncia o técnico, voz baixa. Eles tentam reconectar, mas o cabo principal vibra forte, transmitindo o TAMP como um terremoto distante. Registros fragmentados chegam, um áudio de pulsos irregulares, um frame borrado de algo se contorcendo. Os humanos são meros espectadores, frágeis em sua tecnologia, um erro de cálculo os separando do retorno. O capitão segura o mapa traçando a fenda. Está nos chamando. Mas para quê? 13.000 metros. A câmara se estreita de novo, forçando a sonda a manobrar por passagens apertadas, roçando paredes que rangem como ossos velhos. O silêncio vira um aliado do medo, amplificando cada estalo, cada bolha que sobe. O frio é paralisante, congelando fluidos nos motores, fazendo o avanço devagar, hesitante. A beleza persiste em toques sutis. Cristais de sal incrustados nas rochas brilham como diamantes sujos, refletindo a luz em faíscas que iluminam o caminho por frações de segundo. É um tesouro escondido, um presente do abismo que contrasta com o vazio opressivo, onde cada metro a mais parece roubar um pedaço da sanidade. A ameaça domina, no entanto. O TAMP agora é um tambor, ecoando de uma cavidade à frente, guiando a sonda como um farol sombrio. A sombra se materializa na visão, preenchendo o quadro inteiro por um momento. Forma alongada, com apêndices que se agitam como raízes em busca de solo. Ela roça a máquina, um toque leve que faz sensores explodirem em faíscas. Não é agressivo, mas intencional. Como se testasse os limites do intruso, o drone secundária some de vez, engolido pela escuridão, deixando só ecos no sonar. O oceano não é neutro. Ele reage, com silêncios que escondem intenções e sons que prometem revelações perigosas. No navio, o pânico se instala devagar. Telas em branco multiplicam, o cabo tremendo como se vivo. A engenheira grita um alerta. Pressão crítica. Eles puxam com tudo, mas o abismo resiste, o TAMP acelerando em resposta. Registros finais chegam em pedaços, uma sombra que pulsa, um som que parece rir do esforço humano. Os exploradores se entreolham, sabendo que o fio que os liga ao fundo é tão frágil quanto sua coragem. O mar observa, paciente, esperando o próximo mergulho. Ou o último. 14.000 metros. A sonda luta para subir, mas o TAMP a persegue, ecoando mais fundo como um convite que não pode ser ignorado. O que pulsa ali sabe nosso nome agora. E o abismo, uma vez tocado, nunca solta de verdade. A sonda arrasta-se para cima, metro por metro, mas o abismo não a libera fácil. O cabo vibra com uma fúria contida, transmitindo o tremor até o convés do navio, onde os exploradores se inclinam sobre os controles, rostos pálidos sob a luz fria das telas. Lá embaixo, a escuridão se agarra à máquina como uma teia pegajosa, resistindo a cada puxão. O TAMP persiste, agora um eco ritmado que sobe junto, como se o coração do oceano batesse em sincronia com o motor. Eles pausam o resgate, mandam luzes extras descerem pelo braço mecânico, cortando o breu para um último olhar. 15.000 metros. O frio é um inimigo vivo, congelando os fluidos nos circuitos, fazendo a sonda gemer como um animal ferido. As paredes da fenda se afastam devagar, revelando um vasto salão submerso, onde o leito se espalha em ondas de lama grossa, interrompidas por picos de rocha que se erguem como dentes serrilhados. Aqui, a beleza surge em sussurros. Camadas de sedimentos iridescentes flutuam, capturando a luz LED em tons de prata e azul,
criando um véu que ondula como seda em uma brisa invisível. É um quadro parado, hipnótico, onde cada partícula parece dançar sozinha. Um relicário de segredos que o mar guardou por eras. Fascinante, sim. Um lembrete de como o oceano esconde joias no caos, longe dos olhos do mundo de cima. Mas o contraste corta como uma navalha. Esse véu luminoso esconde rachaduras no leito, fendas que exalam gases frios, nublando a visão e deixando um cheiro imaginário de enxofre no ar confinado do navio. Criaturas emergem das sombras. Vermes tubulares se contorcem em buracos, bocas abertas em um eterno filtro de partículas, sugando a vida ao redor, sem piedade. Um deles se estende, corpo pálido, roçando a sonda, deixando um rastro viscoso que embaça a lente por segundos longos. O vazio não é vazio. Ele pulsa com fome, um equilíbrio precário, onde o belo atrai o predador. O thump ecoa mais forte. Thump, 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 vindo de uma cavidade central, como se chamasse as criaturas para um banquete invisível. No convés, os humanos sentem o peso da distância. O capitão segura o leme com mãos firmes, mas os olhos traem o cansaço, fixos no horizonte que se perde em cinza. Uma tela mostra o vídeo em tempo real, ou o que resta dele, com delays que esticam os segundos em minutos agonizantes. Estabilize a posição, ordena ele, voz rouca, enquanto uma engenheira ajusta os amplificadores, tentando captar mais dados antes da subida final. O navio range com o vento, ondas batendo como punhos, um eco fraco do que acontece lá embaixo. Eles enviam sondas de amostra, tubos que mergulham no sedimento, trazendo de volta fragmentos de lama preta e conchas partidas. Registros são anotados em cadernos sujos, pedaços de prova contra o silêncio do mar. Mas os sinais falham de novo, telas piscando em estática, como se o abismo rejeitasse a intromissão. 16.000 metros. A ascensão vacila, a sonda presa em uma corrente descendente que a puxa de volta, como dedos invisíveis testando a força do cabo. O silêncio é quebrado por estalos, rochas se soltando das paredes, caindo devagar e se espatifando no leito com nuvens de poeira que obscurecem tudo. O frio morde mais fundo, transformando a água em algo sólido que resiste ao movimento como argila molhada. A beleza persiste em flashes. Um aglomerado de esponjas abissais se ergue do chão. Estruturas delicadas como flores de vidro, filtrando a água com uma graça etérea, brilhando em tons pastéis sob a luz fraca. Elas se dobram levemente com a corrente, um balé silencioso que contrasta com o caos ao redor, um oásis de tranquilidade em um inferno gelado. A ameaça, porém, se fecha como uma armadilha. Essas esponjas escondem presas. Dentro de seus poros, larvas minúsculas esperam, prontas para se agarrar a qualquer coisa que passe. Uma delas salta, aderindo à carcaça da sonda por um instante antes de soltar e sumir na névoa. O thump acelera, agora um rugido surdo que vibra no metal, guiando a sombra de volta. Ela surge no canto da imagem, maior que antes, contorno se expandindo como uma nuvem viva, apêndices se estendendo em arcos lentos. Não é uma silhueta nítida, borrões de movimento que sugerem olhos, bocas, algo que pulsa em sincronia com o som. A câmera treme, luzes fritando uma a uma, deixando só a escuridão pontuada por faíscas. O oceano equilibra o encanto com o pavor. Luz que ilude e trevas que devoram. Um convite que vira laço. Os exploradores no navio congelam. O ar na cabine denso como fumaça. O técnico aperta os fones, escutando o thump invadir o áudio, misturando-se ao zumbido dos motores até virar um coro. "Puxe agora!" grita a engenheira, mas o capitão hesita, olhos no monitor que mostra a sombra se aproximando. O cabo estica ao máximo, fibras internas rangendo, um fio de esperança contra o abismo infinito.
registros finais chegam em rajadas. Um vídeo de 10 segundos, com a forma se contorcendo. Um áudio que captura o Thump como um sussurro grave. Venha, venha. Os sinais de rádio se perdem por completo, deixando o convés em silêncio, só o som das ondas batendo contra o casco. Eles sabem, a presença humana é uma faísca fraca, um erro que o mar pode apagar a qualquer hora. O navio vira devagar, apontando para o porto distante, mas o mapa fica aberto, linhas traçadas para uma próxima descida. 17.000 metros. A sonda finalmente rompe a corrente, subindo mais rápido, deixando o Thump para trás. Ou assim parece. O breu se afina, camadas de água menos densa permitindo que a luz interna brilhe mais forte. O leito some da visão, trocado por um vazio ascendente, onde partículas flutuam para cima como cinzas em reverso. A beleza final é na libertação. Bolhas de gás sobem junto, brilhando como lanternas minúsculas, um adeus relutante do abismo. Mas a ameaça ecoa no rastro. O som persiste fraco no sonar. Thump, thump, como um adeus que promete reencontro. No navio, alívio misturado à dúvida. Eles rebobinam os frames, pausando na sombra que nunca se define, no pulsar que desafia explicações. O capitão fecha o mapa, mas os olhos voltam para o mar, agora calmo sob o sol poente. A missão registrou fragmentos, mas o abismo 650 guarda o resto. O que pulsa lá embaixo acordou, e o oceano sussurra que voltaremos. Ou ele virá até nós. O abismo observa e espera.